Cumprimento a igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 33 e 34. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 33 e 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Neném, a gente falou 4 domingos atrás, o neném, se ele não cresce, a gente fica preocupado. A gente leva ele no médico para saber qual é o problema. Se o neném não come, também os pais ficam preocupados e a gente fala com as pessoas para ter dicas de como podemos fazer o nosso filho ter apetite e comer como ele deve comer. Estamos falando nesses últimos 4 domingos, inclusive hoje, sobre o crescimento para a maturidade. A igreja que cresce, a igreja que é madura, é a igreja que tem discípulos que são maduros também. Então, como é que nós podemos chegar a ser cristãos maduros? Obviamente não vou pregar as 3 lições que eu já preguei aqui, mas acrescentar mais uma aqui hoje. Então, hoje em dia, o irmão que insiste em frequência nos cultos é taxado às vezes como legalista. Mas não é necessário, né? Aí nós vivemos na graça, né? Você não pode falar assim, né? Bem, foi lido aqui a passagem, não é? E é rara ouvir pregações, principalmente sobre o versículo que eu vou destacar dessa passagem, que é o versículo 25, que diz, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso é, não é a atualizada que muitos de vocês usam, mas vejam o NVI, o que fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o NVI. E a Bíblia na linguagem de hoje diz o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Vou ler de mais uma versão ainda, não é? É da versão Viva, que diz o seguinte: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Versão Viva. Então, nessa versão faz realmente uma interpretação no dia, né? E fala que o dia que está falando aqui é a volta de Jesus Cristo. E realmente pode ser. Mas qual é o dia? Pode ser o dia da sua morte, né? Todos nós estamos nos aproximando cada vez mais ao dia da nossa morte, e certamente nós não devemos estar faltando às reuniões da igreja quando a gente pensa nisso.
Ninguém sabe o dia que vamos morrer, mas todos nós sabemos que o dia está se aproximando, né? Cada vez mais. Pode ser, como fala aí em Viva, na versão Viva, que é o julgamento final, o fim do mundo, é a volta de Cristo, este dia, que quanto mais aproxima este dia, nós não devemos estar faltando às reuniões da igreja. Mas também pode ser o próprio domingo, que vem toda semana, vem toda semana, o primeiro dia da semana. Quanto mais, né, você veja que está chegando o primeiro dia da semana, então vai se preparando, vai já fazendo o seu plano de chegar e reunir com os irmãos e adorar a Deus e ser edificado pelos irmãos na reunião. Na verdade, aqui o dia não faz muita diferença, queremos saber com certeza, mas não faz muita diferença. O que nós temos aqui é o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus. Não falte às reuniões da igreja. Não falte, não. Não vai escapar olhando para muitas versões diferentes e procurando talvez diluir esta passagem. A verdade é que é um mandamento do Senhor: não falte às reuniões da igreja. Lembra uma passagem, bem, nem todos estavam aqui, mas uma passagem que eu já usei nessa série, é de Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 12, Hebreus 5, 11 e 12, que diz aqui: sobre isso temos muito que dizer, mas é difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Hebreus 5, 11 e 12. Veja o que ele disse no início desse trecho que eu acabei de ler. Portanto, vos tornastes tardios em ouvir. E onde é que nós vamos ouvir a palavra de Deus sendo ensinada? E onde é que nós vamos ouvir a palavra de Deus sendo pregada? Não é na reunião, pelo menos dos lugares mais óbvios seria a reunião da igreja. Tardios em ouvir. Como vamos ouvir se nós não vamos às reuniões? Se nós não frequentamos os cultos? A frequência ao culto é um sinal de maturidade. Faltando os cultos é um sinal de fraqueza espiritual. Vou falar mais uma vez sobre meu pai. Ok? Meu pai não faltava às reuniões da igreja. Lá na minha época, né, lá nos Estados Unidos, então tinha sem falta uma reunião de manhã no domingo e uma reunião à noite. Hoje já mudou um pouco, nem todas as igrejas têm uma reunião à noite, né? Mas tinha de manhã, tinha à noite e tinha na quarta-feira à noite também, com aulas bíblicas, orações, cânticos, né, para no meio da semana a igreja reunir novamente. Meu pai não faltava nenhuma dessas reuniões. Até quando a gente viajava em férias, ele teve o cuidado de encontrar uma igreja dos irmãos perto de onde a gente estava ficando, para poder, na hora do culto, estar presente com os irmãos e adorar a Deus juntos com os irmãos naquele lugar. E veja, não tinha Google Maps naquela época, não. Eu lembro muitas vezes ele pegando aquelas mapas de papel e desdobrando eles, não é, para poder chegar nos lugares na estrada. A gente também levantava cedo no domingo de manhã. A gente nos vestia do nosso Sunday best
o que a gente chamava o Sunday Best. Sunday Best é a melhor roupa que a gente tinha. A gente ia para a casa de Deus, né? Para reunir com o povo de Deus. A gente dava uma olhada final na tarefa de casa da escola dominical, que eu já falei para vocês que tinha tarefa de casa na escola dominical. Aí no caminho para a reunião a gente citava versículos que a gente tinha decorado durante a semana, e a gente cantava muitas vezes dentro do carro para chegar na reunião da igreja. Bem, isto foi cultura e tradição da nossa família. Não estou pedindo para ninguém seguir essa tradição nossa que a gente fazia, mas cultura e tradição que a gente tinha era voltado para quê? Voltado para honrar o nosso Deus. E eu sugiro que cada família tenha as suas tradições e a sua cultura para levar você a reunir com a igreja. Um domingo de manhã, nunca vou esquecer, um domingo de manhã bem cedo, a gente estava preparando para sair para o culto de manhã, e veio alguém em nossa porta. Aí, quando meu pai abriu a porta, foi um policial. Um policial que disse: "Você é James Lewis Short?" E ele disse: "Sim, sou. Como é que eu posso ajudar?" "Bem, eu e meu colega estamos aqui para tirar as placas dos seus carros." A gente tinha mais do que um carro. E meu pai perguntou: "Mas por quê?" E aí ele disse: "Aqui está escrito que o senhor foi flagrado em alta velocidade em tal dia, em tal estrada." Meu pai não negou. Ele disse que é mesmo, mas veja, eu vou pagar a multa. Não tem problema, eu vou pagar. Eu tenho dias ainda, eu tenho tempo ainda para pagar a multa. Ele disse: "Bem, esse não é o problema, senhor." Ele disse o seguinte: que o policial que flagrou você, que parou você, que falou com você, perguntou se você tem seguro no carro, que era obrigado naquele estado, e o senhor disse que não tinha. Ele disse: "Não, ele marcou errado. Está errado. Eu tenho seguro em todos os meus carros. Não é verdade isso." E ele disse: "Bem, eu que disse aqui, e eu tenho mandado. Aqui eu tenho que tirar as placas dos carros para você não usar. Então segunda-feira, isso é domingo, então segunda-feira você vai ter que ir lá e resolver esse problema. Se você está dizendo que tem seguro, eu não posso negar, mas eu tenho meu mandado, eu tenho que fazer. Tirar as placas do nosso carro." Sabe o que meu pai olhou para ele e disse: "Meu amigo, é domingo. Como é que eu vou levar a minha família no culto da igreja?" Eu acho que seria a última coisa que eu estaria pensando naquele momento, mas foi a primeira coisa que ele pensou quando o cara tirou os placas. Como é que eu vou levar a minha família na reunião da igreja? Aí tiraram as placas do carro. Sabe alguma coisa? A gente morava numa grande cidade. Eu lembro a casa até onde isso aconteceu. Grande cidade, uns 5.000 pessoas. Aí eu nunca tinha visto na minha vida um táxi naquela cidade, mas meu pai sabia. E ele ligou para o taxista, que apareceu em nossa casa, colocou a família dele dentro do táxi e nos levou no culto da igreja naquele dia. Ele entendia a importância de reunir com os irmãos. Eu já falei sobre ele, como ele trabalhava muito, né? Eles tinham 7 filhos, né? Eu era um dos 7. Aí então meu pai trabalhava bastante para poder sustentar a sua família. De fato, ele tinha uns 3 empregos, né? Ele tinha 2 eram empresas, que ele tinha uma empresa de construção e ele tinha uma loja de tapetes, e também ele trabalhava ainda num emprego federal lá. Então ele não tinha muito tempo. E o problema que aconteceu uma vez foi que eles mudaram o horário dele. Ele não controlava lá naquele emprego federal, e ele teria que trabalhar na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite não é muito importante, né? Não é como um domingo. Quarta-feira à noite eu posso
eu posso pular essa reunião sem problema nenhum, né? A gente pensa. Aí, mas ele não pensava assim, não. Aí, então, quando ia conflitar nas quarta-feiras, com ele levando a sua família, ele ficou angustiado. E a minha mãe não dirigia. Ela não dirigia, nunca dirigiu um carro na vida dela. Aí então ele disse, o que vai fazer? Então ele foi falando com alguns irmãos da igreja e ficou conhecendo uma igreja, que a reunião deles no meio da semana, a reunião de oração, como a gente fala aqui, era na quinta noite. Na quinta noite não tinha conflito, só na quarta-feira à noite. Mas era um pouco longe, mas para ele não tinha problema. Aí ele começou a nos levar na quinta-feira à noite, né, no outro lado de um lago grande lá, para uma pequena congregação que tinha naquele lado, e a gente participava então nas aulas bíblicas, na adoração dos irmãos na quinta-feira à noite. Então, mas meu pai foi assim. O que acontece quando estamos juntos? Bem, Paulo disse, e eu creio que ele está falando sobre a reunião da igreja. Eu entendo que tem pessoas, irmãos fiéis, né, que não concordam com o que eu vou dizer, mas eu entendo que Efésios capítulo 5 está falando sobre a reunião da igreja, quando ele falou o seguinte: por esta razão, começando com o versículo 17, Efésios 5 e 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como? Falando entre vós. É por isso que eu acho que é a reunião, né? Porque como é que eu vou falar entre vós, entre nós, né, com hinos, não é? Se nós não estamos reunidos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que acontece na reunião da igreja, e é a razão que a gente não deve faltar. Nós ficamos cheios do Espírito Santo, pelo menos devemos, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e nos enchendo, não com vinho, mas com o Espírito Santo, orando e dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Se nós não reunimos, onde é que vamos encontrar um lugar para nos ficar cheio do Espírito Santo? Ficamos encorajados nas reuniões, cheios de coragem para enfrentar a nossa semana, para enfrentar as tentações e provações que este mundo traz. Pedro e João estavam presos e foram levados perante o Sinédrio, né? E foram ameaçados e falaram para não pregar mais em nome de Jesus Cristo. Mas eles foram cheios do Espírito Santo e saíram convictos para continuar pregando a palavra, mesmo sendo ameaçados. Mas onde é que eles foram? Eles saíram, então eles foram soltos. Eu vou começar a ler em Atos 4 e 23. Veja o que fala aqui Lucas. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que dizestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades
juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. E aí então eles oraram, essa foi a oração que eles fizeram aí, para ter a coragem para poder pregar a palavra, mesmo sendo ameaçado, como eles estavam sendo ameaçados pelas autoridades. Em versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que acontece quando nós somos reunidos em reunião, como hoje, nesse momento? Eles reuniram, eles oraram e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram com coragem e eles saíram da reunião com intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Se você não vem na reunião, como é que isso vai acontecer na sua vida? A reunião, gente, é muito importante. Nas reuniões, nos domingos, o que acontece? Bem, entre outras coisas, nós tomamos a ceia, como nós tomamos a ceia hoje. Em 1 Coríntios capítulo 11, aquela passagem que é muito comum a gente cantar, mas a gente nem sempre canta. A gente nem sempre leia até o fim. Bem, a gente pode cantar também se quiser, mas estou falando de ler. A gente nem sempre lê até o fim, então eu quero anotar com vocês versículos 28 a 31, onde ele disse o seguinte, mas é no contexto da ceia, em 1 Coríntios 11, começando com 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós então juntamos e nós tomamos a ceia e nós agradecemos a Deus pelo sacrifício de Jesus quando nós estamos tomando a ceia. Tomando certo, nós ficamos fortalecidos. Tomando errado, o que ele disse aqui? Nós ficamos fracos e doentes e até dormindo. Não é? Então nós precisamos também, uma das coisas que posso falar sobre a reunião, a importância da ceia. A gente se reúne aqui, a gente lembra o sacrifício de Jesus Cristo através da ceia, e nós somos, e quando é feito certo, não é? Porque eles estavam fazendo errado, e porque estavam fazendo errado, eram fracos e dormindo, o que mais ele fala, doentes e dormindo, mas quando nós fazemos certos, nós vamos ficar fortalecidos. Há muitas coisas que podem ser ditas sobre a ceia, mas certamente faltando a ceia, estamos faltando o momento criado por Jesus para nos fortalecer, para nos enfrentar a cada semana, né, com suas tentações e provações, e vencer o diabo. Irmãos, eu levanto às vezes no domingo sem disposição, até pensando, puxa,
eu queria dormir mais 1 hora, eu queria ficar em casa, agora nós moramos em Candeias, né? Leva 30 minutos para chegar aqui, aí eu fico, poxa, então às vezes eu não tenho disposição, é fácil dizer, eu não vou, e justificar, eu não me sinto bem. Agora, nós não damos a mesma importância quando se trata do nosso emprego. A gente se acorda de manhã e a gente não tem disposição para trabalhar, mas a gente vai. Agora, qual é mais importante? Trabalhar para a comida que perece ou trabalhar para a comida espiritual? Falta a disposição, mas mesmo assim vai para o emprego. Falta a disposição, mas mesmo assim vai para a escola, vai para as aulas. Falta de disposição. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: meus pais me ensinaram a importância, e mesmo no dia que falta disposição, eu não digo que eu nunca faltei, ok? Porque eu nunca vou faltar, mas eu estou falando para vocês agora como foi tão importante para mim desde criança criar o hábito sim, de frequentar cada culto da igreja. E mesmo no dia que eu me levantar e eu sinto aquela falta de disposição, eu vou no culto, eu vou na reunião da igreja. E sabe alguma coisa, irmãos? Eu nunca me arrependi. E sabe alguma coisa, irmãos? Eu não lembro ter ido naquele dia que faltou disposição e ter saído então depois da reunião sentindo melhor, sentindo bem e até dando graças a Deus que eu tinha vencido aquela disposição para chegar com os irmãos e adorar a Deus juntos. Sempre fico encorajado nas reuniões com os irmãos. Sempre fico mais forte para enfrentar a semana cheia de provações e cheio de tentações. Irmãos, não deixemos de reunir nos domingos. Amém. Amém.